Olá, queridos, graça e paz, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Mensagens Bíblicas. Eu me chamo Rafael e, como toda semana eu já havia prometido, tem uma mensagem bíblica do Senhor para o seu coração. Esse canal é um canal muito simples, o cenário é simples, não tem muita tecnologia ainda, mas tem um grupo me ajudando aí, nós vamos melhorar. Mas o objetivo aqui é somente pregação da palavra. Então você nem precisa ficar me olhando muito tempo, não. Deixa aí o celular ou o computador, que você estiver ouvindo num canto aí, vai fazendo suas atividades, que o importante aqui é você ouvir a palavra do Senhor pregada ao seu coração. Mas se quiser ficar assistindo também, não há problema, que nós vamos caminhar junto. Quero agradecer as pessoas que se inscreveram nesse canal, que têm aí ouvido, que têm aí compartilhado, comentado. Obrigado, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, que toda semana tem uma mensagem da palavra do Senhor chegando ao seu coração. Já dá aquele like aí, para que a gente continue fazendo aí e, para a glória do Senhor, muitas vidas sejam abençoadas. Também quero deixar registrado aqui o meu WhatsApp só para esse canal, para pessoas que ouvem a mensagem e desejam oração. Muitas pessoas me mandam mensagem desejando oração, compartilhando. O DDD é o 21 964 16 2407. 964 16 2407. Vamos pregar, vamos anunciar a mensagem do Senhor. Texto de hoje, Josué, capítulo 1, verso 9. Josué 1, 9. E o tema é líderes fortes e corajosos. Líderes fortes e corajosos. A gente tem que entender que nesse tempo, muito se fala sobre liderança, que todo mundo, tecnicamente, basicamente é um líder. Todo mundo influencia alguém, todo mundo abençoa alguém, todo mundo consegue levar alguma influência na vida de uma pessoa, seja seu filho, seja seu esposo, seja no seu trabalho, seja as pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas são líderes, todas as pessoas são influentes. Então é em cima disso que a mensagem de hoje traz, para que todas as pessoas que são líderes, tanto as que se consideram líderes, como as que não se consideram líderes, que são líderes segundo a visão desse tempo, também possam ser abençoadas com esse tema, líderes fortes e corajosos. E o texto é muito conhecido. O texto é extremamente conhecido, Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e seja corajoso. Não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você, por onde quer que você ande. Deus fala a Josué num período desafiador de sua vida. Deus está falando a Josué no período onde Moisés acabara de morrer. E ele, Josué, agora precisa liderar um povo que ele já tinha observado que era um povo difícil, um povo complicado. Josué já havia percebido que esse povo era um povo desafiador. E aí Deus, agora Moisés morto, Deus fala assim: Josué, é você que vai liderar o povo. É você que de agora em diante vai tomar a frente desse povo e vai anunciar, e vai levar o povo, e vai caminhar com o povo. Agora você é o líder. E aí Deus faz uma sequência dessa expressão forte e corajoso. Quero aqui trazer honra a quem tem honra, que esse sermão não foi preparado por mim somente, tive ajuda e foi muito ajudado pelo meu mentor, pastor Fernando Arede. Se ele estiver aí, os que estão aqui caminhando no canal o conhecem muito bem, pastor Fernando Arede. Nós dois estávamos lendo coincidentemente esse texto durante a semana e mandamos mensagem um para o outro sobre o que a gente aprendeu sobre esse texto. E ele teve muita influência na construção desse sermão. Então Deus abençoe, pastor Fernando, que bom estarmos juntos. Não tem como não pensar nesse seja forte e corajoso nesse capítulo 1. Não é só no verso 9 que ele fala, ele fala diversas vezes. E esse é o objetivo. Hoje, o que a gente quer trazer no sermão de hoje é esse segmento do seja forte e corajoso no capítulo 1. Então, na primeira vez que Deus fala a Josué, seja forte e seja corajoso, ele diz assim: seja forte e corajoso porque você vai conduzir o povo. Então a ordem é: seja forte e corajoso porque você vai conduzir o povo. Tecnicamente, a ideia que me veio à mente
é que para ser forte e corajoso no parâmetro de um líder, na liderança, na visão do dia a dia, é sempre para conquistar algo. Deus te chamou para avançar, para conquistar, para liderar, para ser bem-sucedido, para viver uma vida onde você vai levar pessoas a Jesus. Porque a maior ação de um crente que traz felicidade é conduzir as pessoas a Jesus. E aí, o texto diz assim: seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Quando Deus fala isso para Josué, Deus fala assim: olha, eu prometi levar este povo para a terra prometida. Quem vai conduzir vai ser você. Você vai liderar. Olha que peso. Olha que responsabilidade. Não é qualquer coisa, não. Porque quando a gente pensa que sempre estamos influenciando outras pessoas, isso já denota alguma responsabilidade. E se você é um líder e que Deus te colocou à frente de um povo, frente do povo dele, e que ele tem amor, existe uma responsabilidade enorme. Vivemos esse princípio de que todas as pessoas são líderes, mas algumas, Deus ela faz o seguinte: todas as pessoas são líderes, todas as pessoas são influentes. Legal, todas as pessoas são influentes. Mas algumas liderarão um grupo de pessoas. Aí, seja no seu PGM, seja na sua escola bíblica dominical, seja sua igreja, de repente, pastores estão aqui ouvindo esse canal, estão aqui ouvindo sobre liderança. Existe uma responsabilidade de que quando Deus coloca você para liderar, quando Deus vocaciona você, é uma responsabilidade que Ele está lhe dando e a gente não tem como recuar. E aqui eu aproveito para abrir um parênteses aos vocacionados, que de repente que estão me ouvindo e não vão, não obedecem ao comando, ficam protelando, ficam inventando desculpas para não ir. Aproveitar esse canal aqui para falar para você que é vocacionado e Deus já te amou, Deus já falou com você claramente ao seu coração diversas vezes, você fica protelando esse negócio. E aí eu quero dizer para você uma frase que há muito tempo tem caminhado comigo. Ao vocacionado, ele só tem duas escolhas. Primeira, ou ele obedece ao chamado de Deus, ou vive uma vida inteira frustrada. Vou repetir. Ou ele obedece, ou ele vive uma vida inteira frustrada. Porque ele vai ter casa, vai ter carro, vai ser bem sucedido na sua vida, mas sempre quando for falar de vocação, de chamado, de liderança, de ações de Deus, ele vai sentir o coração dele apertado. Porque Deus já o chamou e ele tecnicamente está aí protelando. E no futuro, como eu conheço de algumas pessoas e nas igrejas que têm empregado, quando eu falo essa frase, algumas pessoas me procuram no final e dizem assim: eu vivo essa realidade, eu sou uma pessoa frustrada. Porque Deus já me chamou e eu não vou. E toda vez que eu ouço, meu coração aperta, eu choro, porque eu sinto que Deus já me chamou, mas eu fico protelando desobediente. Eu quero convidar você a pensar nisso. E dizer que seja forte e corajoso, porque você vai liderar. Hoje precisamos de líderes fortes, líderes corajosos, líderes que tenham coragem de realmente se posicionar, de falar e até de contrapor em algumas situações que a gente precisa cada vez mais, como os discípulos de Jesus, anunciar o reino. E às vezes as pessoas não vão nos entender, vão até não querer ficar perto da gente, mas nossa missão é levar pessoas a Jesus. E aí a gente fica assim, tentando ser flexível, tentando entrar numa onda onde o evangelho precisa ser pregado com coragem, com determinação. Josué foi vocacionado para ser líder do povo de Deus. E Josué foi realmente aquele líder que cumpriu direitinho. Vocês estão me vendo olhando para o lado aqui, só um parênteses, porque o sermão está aqui ao lado, eu estou olhando ali e conversando com vocês. Josué, ele seguiu à risca ao que Deus falou. Josué, ele caminhou direitinho. Josué, ele vai caminhar até o final e vai levar o povo a escolher. Vocês querem escolher quem? Eu e minha casa vou servir ao Senhor.
Toda vez que eu estou com um discípulo meu caminhando e falando sobre vocação, sobre liderança, sempre com ele, com o meu discípulo, eu leio. E qualquer dia eu vou trazer um sermão para falar sobre isso, do texto de Timóteo. Primeira carta de Paulo, primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta linda aos líderes. É uma carta aos líderes. E o texto do capítulo 3 diz assim, olha, essa afirmação é verdadeira. Quem desejar ser bispo, boa obra deseja, mas portanto que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher. E aí ele vai dando as reticências. Quando Paulo influencia a Timóteo sobre liderança, Paulo vai escrever que um líder precisa ser irrepreensível. Nós estamos conduzindo o povo do Senhor. Então sejamos fortes e corajosos, porque Deus nos colocará nesse cargo de liderança. Esse é o primeiro ponto. Na segunda afirmativa, seja forte e corajoso, porque obedeça à lei. Deus fala, seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dele nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Quer ser bem sucedido? Líderes, irmãos líderes, caminhe nos preceitos da palavra de Deus. Muitos livros vão surgir, livros que são bênção, pessoas que estudaram, estão trazendo para nós orientações que são bênção, mas muito cuidado, porque existem líderes que ficam mais focados em livros, em estudos, do que na própria palavra de Deus. Já disse que para minha liderança, um livro que não se baseia pela palavra de Deus já não serve. Já não serve. A gente precisa ter essa convicção na nossa mente, que é a palavra de Deus que nos dá força, que nos dá o indício para caminhar, que nos orienta o caminho certo. Quando disse de Josué, falou ao povo, Josué, no capítulo 24, verso 15, diz assim, olha, vocês escolhem quem vocês vão servir. Eu e minha casa vou servir ao Senhor. Ele diz isso claramente porque ele já tinha convicção do que ele vai fazer. Ele vai ouvir no verso 8, antes do verso 9, que a gente leu aqui, o verso 8, Deus fala assim, não deixe de falar as palavras dessa lei, e nela medita de dia e de noite, para que você vá bem, para que seu caminho seja próspero, para que você seja bem sucedido. Pegue a palavra e esteja com ela dia e noite. Como eu já disse que o texto de Timóteo é um livro aos líderes, a carta dele, a segunda carta, o capítulo 3, o verso 16 e 17 diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu querido, às vezes o tempo, a correria, nos faz até mesmo ficar um pouco longe. Eu tenho o hábito de acordar todas as manhãs, 5 da manhã, independente da hora que eu durmo, para que eu possa ter aquele tempo de qualidade na leitura bíblica e na oração. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É o que nos orienta como ser humano, principalmente como líderes. Não se aparte do livro dessa lei. Terceiro ponto, seja forte e corajoso, pois o Senhor estará conosco. Que promessa maravilhosa. Você pode dar um amém aí onde você está, de onde você está nos ouvindo, você pode dar um glória a Deus aí. Gente, que coisa maravilhosa. Ele diz assim, não foi eu que te mandei, seja forte, seja corajoso. Não se apavore nem desanime, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei com você. Por onde quer que receba isso, por onde quer que você andar, o Senhor estará contigo, querido, querida. Glória a Deus. Comigo, glória a Deus. Eu, junto com a minha equipe que trabalha na Cristolândia aqui, do Rio de Janeiro, essa semana a gente, até postei um vídeo aí, é rapidinho, de alguns segundos, você vai lá também, olha aí o que a gente fez essa semana. A gente pregou sem falar. E a gente foi para a rua aí no meio do asfalto ali com cartazes dizendo tudo vai dar certo, Deus está conosco, vai ser bênção, nós vamos vencer essa etapa.
E aí, não precisa falar, mas com a vida, a gente pode pronunciar o evangelho. Deus está com a gente, e a missão de que você está até agora ouvindo, não é porque eu sou habilidoso na minha fala, pelo contrário, esse vídeo aqui não tinha como dar certo nunca, mas se você está até agora ouvindo, é porque o Espírito Santo de Deus está falando para você continuar ouvindo, porque tem coisas preciosas para você, e esta é uma profecia preciosa. Deus está conosco em todas as nossas ações de líderes. Jesus mesmo disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Às vezes, como líderes, nós tomamos algumas decisões e não o consultamos. Um perigo. O povo de Israel, toda vez que estava alinhado com Deus, consultava sobre uma eventual guerra e vencia. Você pode pegar o texto de Gênesis até Apocalipse, do início ao fim. Toda vez que Israel estava firmado com Deus, vencia todas as guerras. Fazia consulta e Deus: pode ir que eu estou com vocês. E chegou a ter guerra que Israel nem lutou. Deus lutou por ele. Quando Israel chegou no campo de batalha, o inimigo já tinha fugido. Que é assim que vai acontecer no nosso dia a dia. Deus com a gente, nós vamos vencer todas as batalhas e nem vamos precisar. Algumas a gente nem vai precisar batalhar. Deus já nos dará a vitória. Mas toda vez que o povo se afastava de Deus, ia para uma guerra até sem consultá-lo, perdia. Inclusive foi exilado ao cativeiro. Com Deus vencemos. Sem Deus perdemos. Com Deus sempre temos vitórias. Sempre temos vitórias. Sem Deus estamos fadados à derrota. Seja forte e corajoso, porque Deus estará com a gente. Fique firme com Deus, aliançado com Deus, firme com Ele, porque venceremos todas as batalhas. Eu quero finalizar pela última vez que esse termo, seja forte e corajoso, aparece no capítulo 1, aparece dizendo o seguinte: seja forte e corajoso, pois o povo vai seguir você. Coisa linda. Em tempos tão desafiadores, onde muitas são as influências que surgem ao redor do povo que a gente lidera, quando a gente é forte e corajoso sobre os preceitos do Senhor, o povo segue a nossa visão. O texto diz assim: o povo procura Josué, diz assim: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você falar, seja o que for que você ordenar, ele será morto. Somente seja forte e seja corajoso. Não se desvie do caminho do Senhor. O povo está esperando líderes assim, que permaneçam firmes, fortes, sem recuar, sem ser dúbios, sem tapar lá ou para cá. O povo quer líderes firmes e seguros, e por isso que eu tenho orado pelo nosso Brasil. Muitas pessoas têm falado do presidente A, B, C, e acontece e tal. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é orar por ele, é o que a Bíblia me ensina a orar por ele. E que ele seja um crente no Senhor Jesus, e que os líderes do Brasil, esse vídeo vai continuar aí na internet, que os líderes que vierem depois dele sejam firmes no Senhor. Queridos e amados irmãos, a nossa oração não é por qualquer outra coisa a não ser que Deus mude a vida do nosso Brasil. A partir do líder, mude tudo o cenário, todo o cenário. Que o nosso Brasil é uma terra do Senhor. Então, não se preocupe, Deus está com a gente. Líder, Deus está com você e o povo vai te seguir. O texto de 1º livro de Samuel, capítulo 3, 20, eu amo também esse texto. Até quero dizer aos irmãos que meu nome não seria Rafael, seria Samuel, porque o que acontece com Samuel acontece comigo. A mãe de Samuel dedica o seu filho no templo. Minha mãe faz a mesma coisa comigo, então ela é responsável hoje por eu ser ministro, porque ela me dedicou ao Senhor e hoje eu só sigo o caminho do Senhor. Por essa dedicação, eu sou dele, minha vida é para ele, é para o ministério dele. Glória a Deus por isso. Diz assim, 1º livro de Samuel, capítulo 3, verso 20, e todo o povo reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Samuel foi confirmado por todo o povo como profeta do Senhor, porque Samuel era assim, alguém forte e corajoso no Senhor. Samuel não desviava
a sua língua da palavra do Senhor, não desviava a sua vida do compromisso com o Senhor. Eu quero concluir com você dizendo que, sendo forte e corajoso sob os preceitos do Senhor, a nossa liderança não restará dúvidas de que o Senhor nos comissionou para a obra. Ele diz que a gente precisa estar sempre observando a palavra dele. Ele estará conosco. Ele nos comissiona, a gente o busca na palavra, ele está com a gente em todo instante. E todo o povo seguirá nossa visão, porque entenderão que tudo que vem de nós está vindo do Senhor em primeiro lugar, para a liderança do Brasil nesse tempo. Líderes fortes e corajosos sempre o são pelo Senhor. Não se desviam porque estão firmados no Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.